Muito bem, continuando o estudo da lição número 13, a parte de segunda-feira, fala sobre a lei que é santa, justa e boa. Quando Deus ele nos deu a sua lei, ele pensou em promover justamente o amor pelos seus filhos. E Jesus aumentou o nível de amor pelos pecadores quando ele morreu na cruz. Aí o nível de amor de Deus para com os pecadores aumentou de forma grandiosa e também criou uma proteção adicional contra o mal. Agora, a pergunta é, já que Cristo morreu, vamos anular a lei? Não podemos anular a lei. A lei é um parâmetro de segurança. Sem essa segurança, nós estamos expostos ao perigo do tentador. Um oficial de alta patente do Pentágono descobriu-se que esse oficial era o menos protegido de todos os altos oficiais do escalão superior. O escritório dele não tinha nenhum vidro à prova de bala. A casa dele não tinha nenhum tipo de proteção. Aí então estabeleceram um orçamento para dar proteção a este oficial. Colocaram 4 portas enormes de vidro protegendo o escritório dele. Além das 2 portas de madeira que eram inquebráveis. A casa dele foi toda cercada com assim, cerca elétrica. Mas sabe o que uma pessoa do tesouro descobriu? Descobriu que tudo isso que foi gasto não valia de nada, porque as portas eletrônicas e a prova de bala estavam sempre abertas. O nível de segurança era 0. Podemos utilizar esse tipo de segurança que esse oficial foi submetido, aquilo que Deus fez com o ser humano. Deus criou a sua lei como sendo um parâmetro de proteção. 12 níveis de proteção contra o pecado e contra a tentação. Agora, se o ser humano desativar esses parâmetros, esses alertas, aí não tem como a pessoa se salvar. Não tem como a pessoa se salvar da tentação. Salvo em Cristo, mas protegido por andar na lei. Uma vez salvo em Cristo, eu não posso adulterar. Uma vez salvo em Cristo, não posso roubar. Uma vez salvo em Cristo, eu não posso ter outro Deus diante de mim. Não posso tomar o nome do Senhor em vão. Então, como é que as pessoas dizem que a lei está abolida? Se nós usamos a lei como um parâmetro de segurança, tem alguma coisa errada nessa interpretação de que a lei foi abolida. Efésios 2,15 diz que o Senhor Jesus aboliu na sua carne, na cruz, a lei na forma de ordenanças, não a lei moral. A lei de ordenanças, que era o matar cordeirinho, que era o ritual de purificação, que era justamente a Páscoa comendo um cordeirinho. Esses rituais foram abolidos, porque o verdadeiro cordeiro morreu na cruz. Agora, a lei moral dos 10 mandamentos, que representa o caráter de Deus, e Deus fez questão de colocá-las em tábuas de pedra, para mostrar a imutabilidade e a permanência desta lei. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha lei não passará. Isso é uma coisa forte. Jesus estava dizendo, a minha lei não vai passar. Nem um I, nem um J, nem um tio pode ser tirado da lei. E se alguém tirar, disse Jesus, correrá o risco de, assim, ser prejudicado espiritualmente, perdendo até a vida eterna. Então temos que pensar na lei de Deus como santa, justa e boa, porque ela nos protege. Pergunta de número 2. Como o apóstolo Paulo enalteceu a lei de Deus, mesmo após Cristo ter morrido na cruz? Ele usa uma expressão em Romanos 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, disse ele. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos no pecado ainda? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte e ressuscitados para uma nova vida? Então não podemos mais viver no pecado. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Eu, em outro tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento era para a vida. Mas eu achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e depois me matou. Assim,
eu assim concluo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Paulo teve essa conclusão, um dos maiores teólogos do planeta. É só ler as epístolas de Paulo para você entender a profundidade que este homem entendia da graça e da questão da salvação em Cristo. E ele foi muito sincero em dizer, não podemos anular a lei pela graça. Não é porque existe a graça que eu tenho agora uma permissão para pecar. Algumas pessoas pensam, já que eu estou salvo pela graça, posso pecar para que a graça aumente, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, não podemos fazer disso uma permissão para pecar, dizendo, se eu pecar, tudo bem, a graça me salva, já estou salvo pela graça. Não, não é isso. Você tem parâmetro, você tem, assim, regras, e essas regras são os 10 mandamentos. 4 deles refletem o amor a Deus e 6 refletem o amor ao próximo. Não podemos deixar que a lei seja jogada no lixo. Um membro da igreja procurou o pastor e disse, pastor, eu vou até o Monte Sinai, eu quero fazer uma viagem, e lá em cima do Monte Sinai, onde no lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei, eu quero recitar os 10 mandamentos em voz bem alta, olhando para o céu. E o pastor disse, por que irmão vai fazer isso? Porque eu quero que Deus coloque a lei dentro do meu coração. O pastor disse, irmão, quer fazer uma coisa mais barata? Vai para a sua casa, ajoelhe-se, peça para Deus colocar a lei no seu coração e tenha certeza, Ele vai fazer isso e inclusive vai ajudar o irmão a guardar a lei do Senhor. Essa colocação da lei no coração já é uma promessa. Em Jeremias 19:31, Deus diz assim, chegará o tempo em que eu farei uma nova aliança com o meu povo. Eu vou pegar a lei e vou escrever no coração deles, para que eles nunca se esqueçam. Então, quando a pessoa é batizada em Cristo Jesus, se torna uma pessoa salva. Ali naquele momento, o Espírito Santo toma posse da vida da pessoa e escreve a lei dos 10 mandamentos na vida da pessoa. Não quer dizer que a pessoa agora vai continuar pecando. Não, de forma alguma. Alguns crentes dizem, eu estou salvo pela graça, não preciso guardar a lei. Mentira, é preciso guardar a lei. Se não guardar a lei, não há como a pessoa assim dizer para Deus, Senhor, eu estou nos teus caminhos. Fui salvo em Cristo, louvado seja Deus, mas agora eu preciso andar em conformidade com a lei. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que não devemos deixar a lei de lado só porque nós temos a graça agora. A lei é santa, justa e boa, porque ela representa o caráter perfeito de Deus, o seu amor. Quando nós olhamos para a lei não nos salva. Ela aponta o pecado e diz para todos nós, você precisa de um Salvador. Você sozinho não se salva. Você está condenado. Aí eu recorro a Jesus e ele então se torna o meu advogado perante Deus. E ele então apresenta as marcas da sua vitória. Diz, meu pai, eu morri pelo Gilberto, eu morri pela Edileuza, eu morri pela Raquel. Meu pai perdoa o pecado dessa pessoa que está clamando. Aí, pelo sacrifício de Jesus, Deus então nos perdoa. É o intercessor. O cristão não pode viver pecando. O pecado, para o cristão, é um acidente. Acidente de percurso. Uma vez salvo em Cristo, salvo para sempre. Mas não quer dizer que você não perca o céu se você pecar. Não é porque eu estou salvo em Cristo que eu vou agora sair agora na baderna, fazendo tudo que eu quero, dizer, a graça me salva, está tudo bem, está tranquilo. Jesus já me salvou, é só eu me ajoelhar, pedir perdão, calma. A pessoa que faz um pecado de maneira pensada, costumeira, está agredindo a lei de Deus. Deus abençoe. Não esqueça, o mandamento é santo, justo e bom. Que haja uma bênção em cada coração. Fique com Deus.